uma criança já fez isso? Algumas vezes. Tem lá o imãzinho, né? Papai deixou o imãzinho, ela brinca, tal, pá. E aí uma hora quebrou o imã. Sem querer, claro, né? Quebrou o imã. Mas se quebra o imã, o cara tem a sensação de que o Polo Norte e o Polo Sul agora vão ficar cada um de um lado. Mas misteriosamente, bem aonde fraturou, brota um Polo Norte do lado do que já tinha o Sul e brota um Polo Sul onde já tinha o Norte. Ah, mas a criança é incansável. Ela percebe que ainda continua tendo a atração dos dois lados, né? E vira o imãzinho e ele continua repelindo do outro lado. E aí ele vai lá não satisfeito e corta de novo. E por incrível que pareça, onde tinha Sul continua. E onde foi cortado brota o Norte. E não interessa quantas vezes tu faz isso. Por menor que seja o imã, vai ter o Polo Norte e o Polo Sul. No início não sabiam por quê, só sabiam o que acontecia. Esse fenômeno foi conhecido como inseparabilidade. Olha que nome bonito. Inseparabilidade dos polos magnéticos. Nome justo. A força diminui de atração, né? Claro, bonito. Realmente, um ímã cortado ao meio, ele vai ter uma intensidade de campo magnético menor do que quando ele estava inteiro. Ótima observação. Pessoal, olha só. Uma cientista muito famosa, Marie Curie, mais íntimos. Essa cientista, ela pesquisou muito o comportamento magnético das substâncias. E ela percebeu que cada substância ferromagnética, a partir de uma certa temperatura, deixava de ser ferromagnética. E aí ela começou a catalogar que temperatura era essa. Hoje nós sabemos, por exemplo, que o ferro deixa de ser ferromagnético a 770 graus. Ferro a 700 graus é atraído pelo ímã. Ferro a 780 graus, bota o ímã, não acontece nada. Certo? Essa temperatura na qual a substância perde a propriedade magnética é chamada hoje de ponto Curie. Temperatura na qual a substância perde suas propriedades magnéticas. Nada demais, hein, galerinha? Temperatura na qual a substância perde suas propriedades magnéticas. Não tem que decorar. A apostila atrás lá da magnetita, né, 300 e pouco, 400 e pouco, do cobalto, 1100 e poucos, certo? Não precisa te preocupar em decorar esse tipo de coisa. Mas é bruscamente ou aos poucos? Ah, não, exatamente. Ó, tem uma temperatura na qual morre. Mas chegando próximo dessa temperatura, tu já sente uma redução do campo magnético gerado, né, da atração gerado pelo campo magnético. Tá? O amigo tem razão. Quando o ferro está chegando lá perto dos 770, já com 750 graus, tu já não vai ter um ferromagnetismo tão intenso quanto a temperaturas mais baixas. Logo, aparelhos que exigem ímãs, certo? Eles têm que estar numa temperatura relativamente constante para que não haja perda de rendimento desses equipamentos, como motores elétricos, então. A maioria das substâncias só altas temperaturas que perde a propriedade. Na verdade, ó, varia bastante, né? A magnetita lá era quanto magnetita? O ponto da magnetita? 580. E do cobalto? 1000 e cacetada. Então varia bastante, mas sempre com uma temperatura maior. Vamos entender por quê? Ó, teve um sujeito chamado Weber que ele deu explicações para a inseparabilidade dos polos magnéticos e a explicação dele também fechava com uma boa visão para o ponto Curie. O Weber dizia o seguinte: isso é fácil, entendeu? É porque os ímãs que compõem o material são ímãs elementares minúsculos. Ó, são vários pequenininhos, polo norte e polo sul. Polo norte e polo sul. Quando tu parte o ímã, fica ímã elementar tanto de um lado quanto do outro. É por isso que os polos magnéticos são inseparáveis. Porque existe um ímã infinitamente pequeno lá dentro. E na hora que tu cortar esse ímã, vai ter ímãs elementares aqui e acolá. Por isso que continua funcionando o polo norte e o polo sul. E se cortar assim, se cortar assim? Se cortasse assim não haveria problema nenhum, ó, porque aí os dois vão continuar naturalmente com seus polos onde já estavam. Certo? Era aqui o polo norte e o polo sul, né? Como? Não entendi. Eles vão continuar se atraindo. Ah, sim, ó, só de tu cortar e soltar, né, vai acontecer isso aqui, ó.
Se tu deixar assim, né? Já que esse vai repelir esse e esse vai repelir esse, eles vão tentar se afastar. E qualquer aproximação desse com esse, e gruda no sentido oposto, né? Olha que interessante. Legal. Pessoal, temperatura mede a agitação das moléculas. Quando aumenta a temperatura, então aumenta. Chega uma hora que a temperatura está tão alta que os ímãs elementares já não conseguem mais se alinhar, porque eles estão vibrando lá dentro. Por isso que a substância deixa de ser ferromagnética em alta temperatura. Então a explicação do Weber, ela ainda é meia boca, mas ajuda a entender a inseparabilidade dos polos magnéticos e o ponto Curie. Então da onde que vem o comportamento magnético das substâncias? De pequenos ímãs elementares. Esses ímãs elementares é que determinam se a substância é ferro para ou diamagnética. Se os ímãs elementares se alinham todos, ferromagnética. Se só alguns ímãs elementares se alinham, paramagnética. E se os poucos ímãs elementares se alinham no sentido oposto do campo magnético que está toda na substância, ela é diamagnética. Então a explicação de Weber no começo estava bem satisfatória. Aí uma aluna faz uma pergunta bem legal na outra turma. Professor, o que é imantar um objeto? Que história é essa de imantação? Por exemplo, amigo, imagina que eu tenho um pedaço de ferro. Ferro puro, que na indústria é conhecido como fofo. Se o ferro fundido, ferro puro, ele só por si já é um ímã? Não, se eu pegar um outro pedaço de ferro aqui não vai acontecer nada. Só que ele tem ímãs elementares ali dentro, não tem? Tem. Só que esses ímãs elementares estão todos desalinhados. Cada um aponta para um lado. Por isso que a substância não é um ímã. Porém, se eu pego um ímã forte e coloco aqui do lado um ímã poderoso, polo norte e polo sul, os opostos, e esses pequenos ímãs elementares vão se girar lá dentro da estrutura do material, se alinhando com o ímã externo. Já que os opostos se atraem, os ímãs elementares vão ficar com o sul virado para o norte, não é isso? Leva o ímã embora, está imantado. Agora esse pedaço de ferro funciona como um ímã. Olha que legal. Então imantação ou indução magnética é quando tu pega um ímã, deixa próximo de uma substância ferromagnética para os ímãs elementares ficarem alinhados e leva embora o ímã. Agora está imantado. Algumas chaves de fenda, chave Phillips, já vem imantada, já vem com um pouquinho de magnetita na estrutura. Assim que perdeu teu parafuso lá no meio dos ferros, não consegue botar a mão, pega a chave de fenda, coloca lá, gruda e traz o parafuso de volta, beleza? Mas ele fica tremendo assim porque é pouco... Na verdade ele é pequenininho, né? E qualquer vibraçãozinha da tua mão ele vai balançar lá, realmente. A choradinha, a chave de fenda perdeu a imantação dela, não está mais funcionando. Pega um ímã lá da tua caixa de som, esfrega a chave de fenda lá no ímã, pronto, já está imantado de novo, pode usar. Certo? Beleza? Então, ó, quero fazer uma bússola em casa. Não adianta pegar a agulha de costura da mãe e pronto, e botar ela boiando na rolinha em cima do prato com água. Né? Aquela bússola ali, ela não vai se alinhar com o magnetismo na Terra porque ela não está imantada. Pega a agulha, vai atrás da caixa de som, esfrega a agulha. Agora ela virou um ímã. Pode fazer a tua bússola que vai funcionar. Certo? Beleza? É inacreditável, né? Pega o prato de sopa, pega a rolha do papai, corta um pedacinho da rolha, pega a agulha de costura da mãe, esfrega atrás da caixa de som, bota em cima da rolha. É só esperar que a ponta da bússola vai apontar para o polo norte. Bem fácil fazer uma bússola, né? Isso deve passar no cabelo também. Sim, na verdade é o seguinte, ó. O problema de passar no cabelo é que tu vai estar eletrizando. Tu não vai estar magnético, vai estar eletrizando. E aí, um fica positivo, o outro... E aí, realmente, né? É por isso que o giz está grudado no quadro, galera. O giz está grudado no quadro porque quando eu esfreguei o giz no material do quadro, ocorreu eletrização por atrito. E os opostos se atraem. Não dá para acreditar, né, que uma coisa tão boba como essa tem eletrostática envolvida. Tá? Agora, cuidado. Quando esfregou uma coisa com a outra, via de regra é eletrização. Um fica mais, o outro fica menos. Certo? Para ocorrer imantação ou indução magnética, tem que ter um ímã para poder estimular os ímãs elementares do outro material. Então tu vê, a ideia de Weber explica um monte de coisa. Explica o ponto Curie, explica a inseparabilidade dos polos magnéticos e explica até a indução ou imantação. Galerinha, eu não sei se nessa sala eu também tinha pedido para vocês resolver uma questãozinha de termodinâmica. Uma questãozinha de um ciclo lá, do gráficozinho, tinha pedido para vocês resolverem ela.
certo? Eu não sei se o pessoal já chegou a fazer, era a questão, deixa eu dar uma olhada qual era a questão para a galera conferir se fez ou não fez. E pediram na outra sala, aí eu sugeri para vocês também. Ah, mas isso aqui não é do volume 4, na verdade. Eu acho que é do volume 4, certo? Eu corrigi essa questão na outra sala. Eu corrigi essa questão bonitinho, rapidinho na outra sala, tá? Se vocês quiserem então tirar a dúvida dessa questão que eu havia sugerido, eu recomendo primeiramente o vídeo. Assim eu posso plantar uma semente importante para a próxima aula aqui, que eu ainda não pude falar lá. O negócio é o seguinte, um amigo me perguntou, né, durante a aula, ô professor, que história é aquela lá do Ned Geo, que tem um imãzinho, aí o cara bota um imãzinho lá no símbolo e o símbolo começa a girar? Que história é essa? Aquilo é verdade? Pô, cara, todo motor elétrico do mundo, ele é feito com ímã. Todo motor elétrico do mundo, todos os equipamentos eletrônicos da tua casa tem ímã lá dentro. Se não tivesse ímã lá dentro, ele não poderia girar. Eu quero te mostrar como é que essa mágica aconteceu por acaso. Vou aproveitar esses 10 minutinhos finais que eu tenho para te mostrar talvez a ideia mais importante relacionada a essa aula. Quero te contar o que foi a experiência de Øyersted. Olha o nome da criança. Sobrenome. Øyersted. Amigo, Øyersted era um cara empolgado. E aí ele foi dar uma aula de circuito elétrico, cara. Foi dar uma aula toda de circuito elétrico. Quando ele foi dar essa aula de circuito elétrico, ele levou uma bússola, por acaso. Por acaso ele levou uma bússola no dia. E era uma bússola grande, incomodava no bolso. Ele montou circuitos elétricos em cima da bancada para mostrar para a galera, circuitinho elétrico, então resistência, voltagem, né, conhecida, calcula a corrente, aquela história toda. E ele de saco cheio com a bússola, pegou a bússola dele e colocou ali na mesa, no canto. Tá me enchendo o saco, vou deixar ali. Como nós sabemos, a bússola aponta para o polo norte, a setinha da bússola aponta para o polo norte. Bom, quando o Øyersted conectou o circuito e a corrente elétrica fluiu pelo circuito, ele olhou para a bússola e percebeu que a bússola tinha se desviado da posição original. Uma pessoa normal, né? E continua estudando. Mas ele não, ele era um cientista, ele era um cara curioso, um cara que não acredita em coisas do além. E ele olhou para aquilo e viu, opa, peraí, minha bússola estava perfeita até então. O que houve? Ele foi lá e desligou o circuito. A bússola apontou para o polo norte. Ligou o circuito, a bússola voltou a ficar perdida. Ele imediatamente percebeu que sempre que o circuito estava ligado, a bússola se perdia. Sempre que ele desligava o circuito, a bússola funcionava. Ele logo percebeu que a corrente elétrica do circuito estava gerando um campo. Claro, porque a bússola funciona com o campo magnético da Terra. Se na hora que ele liga o circuito a bússola se perde, identifica-se que dali está saindo um campo que está atrapalhando o campo magnético da Terra e desviando a bússola para o lado errado. Absolutamente por acaso, a partir dessa experiência de Øyersted, o mundo ficou sabendo que corrente elétrica gera campo magnético dela, vai brotar campo magnético. Corrente elétrica gera campo magnético. Tem que botar isso na tua cabeça de maneira absolutamente infalível, porque eles vão te cobrar esse tipo de coisa. Corrente elétrica gera campo magnético. Então peraí, deixa eu ver se eu entendo agora os motores elétricos. Dentro do motor elétrico, eu acabei de falar que tem um tal de um ímã, tem ímã. E também tem um monte de fio enrolado. Quando a corrente elétrica passa por esse fio de dentro do motor, essa corrente elétrica gera um campo que vai interagir com o campo magnético do ímã, obrigando o motor a girar sempre para o mesmo lado. Ou seja, eu gero um campo magnético através da corrente elétrica que eu alimento o motor e já existe um campo magnético lá através dos ímãs. Os campos magnéticos podem se atrair ou se repelir, né? Afinal, os opostos. E é assim que os motores funcionam. Então, depois que tu aprendeu que corrente elétrica gera campo magnético, tens que saber para onde esse campo magnético aponta, porque campo magnético tem sentido, não tem? Certo? Tem o polo norte, tem o polo sul, as linhas de campo nascem no norte, penetram no... Então nós temos que aprender a identificar para onde que aponta esse campo magnético. Vamos fazer aqui uma experiência então. Ô professor, fala nele. assim que é feito o carro, o modelo é diário. Como é que é? Assim que é feito o carro, o modelo é diário. Assim, ó.
Assim que é feito toda a geração de energia do mundo. Toda geração de energia do mundo é feita com esse princípio. Não interessa se é termoelétrica, hidrelétrica ou energia nuclear. No final das contas, tu tem que fazer um ímã girar dentro de fio enrolado e gerar energia elétrica. E sempre que tu vai aproveitar essa energia elétrica, tu vai pegar essa energia elétrica e usar um ímã para fazer girar de novo. Ou seja, quando o motor está girando aqui, é porque lá em Tubarão tem vapor fazendo uma turbina girar e fazendo um super ímã girar dentro de fio enrolado. Um motor é um mini gerador de eletricidade, só que no sentido oposto, eles funcionam iguais. Inclusive, eu já vi técnico consertando um motor elétrico, e aí de sacanagem o amigo dele vai lá e gira o motor elétrico, bem na hora que ele está com a mão nos contatos, e o cara toma um choque. Porque o motor elétrico ele pode gerar energia também, certo? Ele tem todos os componentes de um gerador, certo? Só que é no sentido oposto, né? Beleza? É isso aí. Galerinha, vamos supor que a corrente elétrica está subindo nesse fio, ó. Eu vou desenhar o fio de lado e vou desenhar o fio de cima. Se tu estivesse olhando de cima, ó, a gente representaria essa corrente como uma bolinha. A bolinha ali fechada indica que a corrente está saindo. Se a corrente estivesse entrando, em vez de uma bolinha, eu usaria um xizinho. Isso é internacional, tá beleza? Um pontinho significa que está emergindo da superfície. Um xizinho significa que está entrando perpendicularmente na superfície. Vou desenhar como é que fica o campo magnético nessa situação e assim, olhando de cima. Para determinar para onde vai ser o campo magnético, as linhas de campo, é só usar a regra da mão direita. Pega com vontade no fio com a mão direita. Só isso que precisa fazer. E o dedão no sentido da corrente. Então aqui está o fio, eu peguei no fio com a mão direita, o dedão no sentido da corrente. Os outros dedos, tá vendo? Ó, os outros dedos indicam para onde as linhas de campo magnético apontam. Muito obrigado. Então nesse caso, ó, seria assim, ó, a representação do campo magnético. Seriam linhas circulares, penetrando lá para trás do quadro à direita e emergindo aqui na esquerda. Aqui elas vão nesse sentido e lá atrás elas estão apontando para aquele lado. De novo, ó, pega o fio com a mão direita e o dedão no sentido da corrente, ó. Os meus dedos estão penetrando desse lado e emergindo do outro, não é isso? Se eu fosse olhar de cima, ó, se eu fosse olhar de cima, aí tudo vai ficar mais claro. As linhas de campo são circulares, concêntricas e cada vez mais afastadas. Aqui próximo elas estão mais juntas e longe estão mais afastadas. Por quê? Porque o campo está ficando mais fraco quanto mais distante, não é isso? Já não tinha lá nas linhas de campo elétrico, quanto mais próximas as linhas, mais forte é o campo, quanto mais afastadas. Então aqui próximo do fio, as linhas são bem juntinhas, lá longe as linhas são afastadas. Como é que se determina a direção e o sentido do campo magnético gerado por corrente elétrica? Regra da mão é isso. Para saber para onde aponta o campo magnético, regra da mão direita, pega no fio com a mão direita. E o dedão? Tem que apontar para a corrente. Se a corrente fosse para baixo, ó, ia ser o contrário, tá vendo? Se a corrente fosse para baixo, é o contrário. Muito obrigado pela atenção. Bom dia.